Boa noite, graça e paz. Eu venho com a Bíblia, né? Porque eu gostaria de refletir sobre alguns pontos em relação à importância dos estudos a partir de um texto bíblico que nós conhecemos como o texto da Grande Comissão. Pelo menos a Grande Comissão de Mateus, o Evangelho de Mateus. Os textos da Grande Comissão, e aqui eu lembro de Mateus e Marcos, representam uma ordem e uma missão. Ordem no sentido de ser uma exortação de Jesus sobre o que deveríamos fazer. E missão tem a ver com como fazer. Então, a minha breve reflexão vai estar em torno disso. Mas antes eu quero sinalizar aqui a minha alegria de participar desse momento simbólico, desse momento histórico. Fico muito feliz em saber que estou caminhando em uma comunidade que há 10 anos preserva um projeto tão importante como esse. Você que é de igreja há mais tempo, você sabe que nós começamos um projeto, né? Um grupo de oração, um grupo de leitura. Dura no máximo ali 6 meses. E se Deus abençoar, talvez 8. Então você está aqui celebrando 10 anos. 10 anos de um projeto, e de um projeto vinculado à formação teológica. É milagre, irmão. É milagre e, obviamente, representa muito bem a identidade dessa comunidade de fé. Que é uma comunidade de fé que se preocupa com uma boa formação, se preocupa com uma maturidade, se preocupa com uma boa compreensão sobre o Evangelho, sobre o Reino. Graças a Deus pelo Vida e Missão, que Deus continue abençoando, querido Robinson e toda a equipe. E eu te convido a uma salva de palmas pelo Vida e Missão, por esses 10 anos. Muito bem, o capítulo 28 de Mateus diz assim, no finalzinho do capítulo 8. Os 12 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, aí lembra um pouquinho Marcos 16, né? O final de Marcos 16. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A ideia aqui é falarmos sobre a importância dos estudos, falar da importância da educação, do ensino. Ora, a primeira coisa que precisamos considerar é que a tradição cristã, e aqui digo a tradição judaico-cristã, que é exatamente esse pano de fundo onde nos inserimos, é uma tradição do ensino-aprendizagem, da educação. Desde a Bíblia hebraica, na Torá, você tem a instrução de ensinar. Há um texto emblemático em que o próprio Deuteronômio orienta que o saber ou que os saberes dos pais fossem traduzidos, fossem disponibilizados às outras gerações. O finalzinho da Torá, inclusive, no final, quando a gente tem ali uma expectativa da entrada na terra, o que acontece? Por isso Deuteronômio, outra lei. Moisés reensina como numa grande cátedra toda a tradição, obviamente agora num novo contexto, com informações novas, por isso que você percebe informações diferentes entre Deuteronômio e Êxodo, por exemplo.
a tradição é relida e num processo ensino-aprendizagem, o povo é interpelado e é trazido à memória um conjunto de saberes que pelo deserto foi preservado. A Bíblia hebraica é uma experiência, é um espaço do ensino-aprendizagem. No Novo Testamento, nós temos, por várias vezes, a presença deste verbo que dá o mote do final do capítulo 28 de Mateus, didasco, que quer dizer ensinar, apresentar um saber. Esse verbo aparece várias vezes no Evangelho de Mateus, e se nós fôssemos alargar, ele aparece muitas vezes nos 3 primeiros evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, e em todos os lugares onde este verbo aparece, tem potencialidades de apresentação de um conteúdo que produz libertação e vida, como também um conteúdo que pode sim trazer alienação. Aí Jesus diz: vocês devem ir, fazer discípulos e discípulas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já tem uma espécie de antecipação de uma perspectiva trinitária. E diz assim, ensinando. E ele vai usar o verbo e faz questão de dizer, este ensinar não é um ensinar de qualquer forma. É um ensinar relacionado a tudo que eles aprenderam. Então é um ensinar cuidadoso. Aliás, o termo didasco, na tradição grega, para além do texto bíblico, era um conjunto de saberes importantes que deveria ser transmitido com sabedoria para as gerações. Então, veja, a tradição bíblica não é uma tradição do obscurantismo, da negação do conhecimento, de um tipo de saber que deveria ser guardado para preservar a consciência de alguém. Não, a tradição bíblica é uma tradição do ensino. Seguir Jesus é se abrir ao aprendizado. Não só o aprendizado, como também se abrir a ensinar. Então aí você tem a lógica ensino-aprendizagem. Tem um texto em Deuteronômio que às vezes a gente usa de forma muito equivocada, né? Deuteronômio 29, 29. Assim, aquilo que Deus revelou é para ser dito. O que ele não revelou é para ser ocultado. Isso muitas vezes é usado para que a gente construa uma ideia de que existem alguns saberes que não devem ser apresentados nas comunidades, porque podem atrapalhar. Então, aquilo que as pessoas suportam aprender, vamos ensinar. Eu lembro que no seminário, durante alguns anos, os alunos do primeiro ano chegavam muito preocupados, e as alunas muito preocupadas porque poderiam ter acesso a algum tipo de saber que pudesse destruir a fé. Ora, fé que é perdida ou destruída, tem que ser perdida mesmo. Fé que se perde, nós temos que arrumar um jeito de arrancá-la. Não é? Como diria Paul Tillich, que a fé é aquela convocação, uma preocupação última. Quer dizer, então, fé que é diluível, fé que não é preocupação última e que tem alicerces tão frágeis, essa fé precisa ser arrancada mesmo. E no processo de ensino-aprendizagem, inclusive, no espaço de conhecimento, a nossa fé é aperfeiçoada exatamente porque somos informados ou temos acesso a saberes que modelam, que transformam e que precisam sim nos levar a perder algumas perspectivas de fé. Então, a Bíblia é um texto que provoca para o aprendizado, para o saber. Aliás, a tradição cristã é isso. Quando nós olhamos a história do cristianismo e a história das grandes universidades, você vai perceber que as grandes universidades têm uma relação profunda com a tradição cristã. Na metade da Idade Média, quando começa a surgir o conceito de universidade, esse conceito surge em torno de ensinadores cristãos que favoreciam algumas famílias aristocráticas para que tivessem acesso a um saber oficial, equilibrado, com conteúdo, privilegiado. A tradição protestante, anos depois,
vai dar um valor prioritário à educação. Um exemplo? A grande universidade de Harvard. A gente fala de Harvard, né? Mas de onde vem essa universidade? Vem dos puritanos, que constroem uma instituição que é tão conhecida hoje para formar pastores, missionários. O Foucault, ele tem um livro, um opúsculo assim, chamado A Crítica, que ele diz o seguinte: todas as críticas modernas que possibilitam educação e educação libertadora têm as suas raízes na corajosa atitude protestante de pegar o texto bíblico na mão e dizer: o que eu estou lendo aqui, o que eu estou aprendendo aqui é diferente do que vocês ensinam. Quer dizer, Foucault vai dizer que os processos mais importantes de análise crítica do Ocidente têm suas raízes nessa potência de ensino-aprendizagem e o ensino-aprendizagem crítico do protestantismo. Então, a Bíblia, ela defende o saber, a educação. A tradição cristã também. Então, todo espaço cristão que promove o obscurantismo, a bestialização, promove a ignorância, esse lugar está traindo a tradição bíblica, está traindo a tradição cristã, está traindo a tradição protestante. Protestantismo, tradição cristã, é o lugar para a educação libertadora. Protestantismo e tradição cristã é um espaço para formar gente autônoma. E só se forma gente autônoma com acesso a saberes. Então, assim, por que é importante o conhecimento? É porque sem conhecimento, sem a ideia do ensino-aprendizagem, não tem fé. Não tem cristianismo, não tem tradição cristã. Então, assim, não sei vocês, mas eu já ouvi isso, né? Olha, não estuda não. Porque se você estudar, você vai ter problemas. Não é? Se você saber muito, saber é um problema, mas é mesmo. Porque o saber, muitas vezes, tem o poder para destronar autoritarismos. É comum você encontrar pastor que não gosta mesmo que o povo tenha acesso à informação. Porque acesso à informação pode libertar. Acesso à informação pode diminuir a potência de dominação. Mas graças a Deus que nós estamos aqui celebrando um espaço de conhecimento que dura 10 anos, porque não queremos colocar ninguém em claustro. Não queremos colocar rédeas em ninguém. Acreditamos no poder do conhecimento, da educação, porque assim nos tornamos cristãos e cristãs, irmãos e irmãs, livres como Jesus sempre desejou. Então, se eu fosse aqui fazer um discurso apologético, né? Os estudos são importantes porque isso representa a identidade da nossa fé. Segundo, o estudo é importante porque teologia realmente é perigosa. E não existe essa coisa de não fazer teologia e fazer teologia. Não é? Ah, você está estudando teologia, então você faz teologia e eu não. Todos os espaços onde se fala sobre Deus, se canta sobre Deus, se pensa a fé, é um espaço teológico. É um espaço. Todos nós fazemos teologia. Quando o Brandão está ali tocando violão e cantando, e ele é multi-instrumentista, né, cara? Tocando, cantando, tocando bateria. Eu falei, não está vendo essa bateria? Eu vi o pezinho dele lá. Cadê o Brandão? Cara, não sabia dessa potência dele, não. Todo discurso através ou pela fé é um discurso teológico. Então nós fazemos teologia todos os dias nesse espaço aqui e na vida. Quando você olha essas igrejas que falam os maiores absurdos em nome de Deus, isso é teologia. Todos nós fazemos teologia.
Não tem quem não faça teologia. O problema é que tipo de teologia que a gente faz. Que tipo de discurso teológico que a gente produz. O próprio conceito, né? Teologia, o discurso sobre Deus. Quando alguém sobe numa plataforma ou escreve um texto e coloca ali Deus, igreja, fé, está fazendo teologia. Está fazendo teologia. O problema é que a teologia pode produzir vida ou morte. Pode trazer salvação ou condenação. Quando alguém diz assim, olha, não, porque a nossa preocupação não é com questões sociais, o evangelho é para nos livrar do inferno e mandar para o céu. Isso é teologia. Quando, lá na África do Sul, missionários e pastores reformados holandeses usavam texto bíblico e tradição para legitimar o apartheid, eles estavam fazendo teologia. Vocês sabiam que lá na África do Sul tinha uma teologia do apartheid? Que os caras conseguiam, com articulação discursiva, usando Bíblia e tradição, reforçar a sacralidade de um discurso que fazia grupos serem tratados como inferiores e menos importantes para Deus. O discurso da teologia do apartheid é um discurso que dizia que brancos eram mais amados e negros menos amados. Então você tinha um projeto político, um projeto de Estado, que tinha legitimação do discurso teológico. Então você, com teologia, você pode, por exemplo, legitimar o apartheid. Com discurso teológico, você pode colocar as mulheres em um lugar de subserviência. Eu participei, eu posso falar aqui, essas coisas estão gravando isso? Não, né? Estão gravando? Então tá. Depois vocês cortam. Olha só, eu participei de poucas vezes eu fui numa convenção batista. Poucas vezes, mas uma eu fui. Lá em Foz do Iguaçu. Aí os caras ficaram 4 horas, pelo menos, discutindo se poderiam consagrar mulheres ao ministério pastoral. E pasmem, na mesa da diretoria tinha uma mulher. Então veja, você pode ter um discurso teológico que vai te levar a discutir se mulher tem a mesma dignidade ministerial do que o homem. O discurso teológico então é perigoso, porque ele pode transformar as pessoas em objeto, pode legitimizar a violência. Então, assim, nós temos que estudar para produzirmos boa teologia. Teologia que afirme a vida. Teologia que afirme os lugares igualitários de homens e mulheres. Basta ler Gênesis. Imagina você, os meus óculos teológicos vão determinar como eu leio um texto como de Gênesis. Chega lá, olha Gênesis. Porque Deus criou o homem à sua imagem. Eu falo, deixa eu melhorar esses meus óculos aqui. Eu limpo. Não, Deus está dizendo, ou a Bíblia está dizendo, que Deus criou a humanidade à sua imagem. Aí o texto continua. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea. Então quer dizer, na imagem de Deus, ou a imagem de Deus, se manifesta não só no homem macho, se manifesta no homem e na mulher. Ora, se eu violo isso, eu violo a própria imagem de Deus. Isso é teologia. Então nós estamos em disputas. Disputas teológicas. E disputas narrativas. Porque não tem a teologia com bastião da verdade. A teologia é um discurso. É aquele negócio, quem pode mais, chora menos. E no final, quem é que chora mais? Nesse processo todo. Quem chorou mais na história por conta de teologia? Choraram mais os negros, as mulheres, os pobres. Os brancos choraram um pouco, né? Os europeus também. Então é só com teologia que a gente inverte isso.
É só com teologia que a gente demonstra um outro jeito de pensar a fé. Então, teologia é importante. Teologia não acaba com a fé. Teologia nos liberta quando é feita com honestidade e com responsabilidade. Então, a igreja é um espaço teológico. Mas que tipo de espaço teológico nós somos? Se estamos aqui falando de educação, então precisa ser um espaço teológico de educação libertadora, transformadora e etc. Isso é no dia a dia. A minha sogra, eu lembro que a minha sogra, ela usava uma frase, no começo do meu namoro do casamento, eu não tinha coragem de corrigi-la, mas depois eu tomei coragem. Que ela dizia assim, olha, meu filho, você não pode temer, porque como diz Jó, capítulo 3, aquilo que eu temi, isso me sucedeu. Então quer dizer, ela construía tudo um sistema teológico para dizer, ó, eu não posso temer nada, porque se eu disser que tenho medo de alguma coisa, isso vai me acontecer. Isso vai me acontecer. O Flamengo vai ganhar do Botafogo. Acontecia. Que eu temi. O Palmeiras temeu, né, essa semana. Mas olha como que a coisa é o inverso disso. Jó está dizendo assim, olha, eu me percebo na condição que estou e vejo. Aquilo que eu temia, isso me aconteceu. Não é que eu temo e a coisa acontece. Eu vejo o que aconteceu comigo, então me percebo. Poxa, exatamente aquilo que eu tinha medo, isso aconteceu. Vocês entenderam a diferença? Isso é uma coisa boba, mas isso é teologia. Pessoas odeiam e amam assim. Pessoas mandam para o céu e para o inferno assim. Pessoas trazem para o centro e expulsam assim. Então, por que a gente tem que considerar uma boa formação, um espaço de educação, um espaço de aprendizagem? Para que a gente não tenha medo de ter medo, porque assim vai acontecer. Para que a gente não tenha medo de pessoas. Para que a gente não torne esse negócio de fé um suplício. Para que a gente não estrague a vida das pessoas. Para que a gente não torne a igreja um lugar insuportável. Para que valha a pena criar os nossos filhos nesse espaço que a gente chama de igreja. Então a gente precisa de boa teologia, de boa educação, para que a gente trate o nosso amigo lá no trabalho com respeito, independentemente de que ele seja. Para que a gente seja, em casa, pessoa boa com a nossa esposa, e não fiquemos aí dizendo que somos o sacerdote do lar, e por conta disso temos que pesar a mão sobre elas. Para que as estatísticas que saíram agora, acabou de sair uma pesquisa sobre violência doméstica. Eu estou falando muito disso porque isso me tocou, acabou de sair, dizendo que 42% das mulheres entrevistadas que vivem algum tipo de abuso e agressão ao longo da sua vida se auto-intitulam evangélicas. E 35 católicas. Aí uma antropóloga tentando entender isso, disse, ora, o discurso da obrigatoriedade de suportar um relacionamento abusivo em nome de Deus ou por força da oração, isso sim pode criar um ambiente de risco. Teologia. Olha que doideira, teologia. Teologia coloca mulheres e filhos, porque 27% dessas violências são testemunhadas pelos filhos. Teologia pode colocar famílias inteiras em risco. Por isso, precisamos de uma boa teologia. E por fim, é importante a gente pensar em estudo, aprendizagem, como é óbvio, porque nós somos seres inacabados. Ninguém está pronto. Então, se o processo pedagógico tem potência de transformar os nossos olhos, transformar a forma como pensamos a vida, a fé e Deus e igreja, então há salvação para a gente. Então há salvação. Se há um espaço ali de transformação nesse processo, então a igreja é um lugar privilegiado. Porque aqui nós podemos, pela graça do Espírito Santo, e a instrumentalização de uma boa educação bíblico-teológica, transformar.
Se considerarmos que mais de 80% do país é de cristãos, em tese, então, mais de 80% lê a Bíblia, certo? Imagine uma boa leitura desse texto bíblico. Que estrago que nós não faríamos. Hã? Aí o Brasil seria de Jesus. O Brasil não é de Jesus, é por quê? Porque não tem boa teologia. O dia que o Brasil tiver uma boa teologia, a gente começar a ler bem a Bíblia, aí o Brasil vai ser de Jesus. Como? Com a implementação de seres humanos transformados pelo poder libertador que há no Evangelho, que produz vida e nos convoca para uma missão transformadora. Por isso que estudos e educação, essas coisas todas são fundamentais. Que Deus abençoe o Vida e Missão, vida longa esse espaço de transformação para a glória do nosso Deus. Amém. Glória a Deus, hein? Que aula. Obrigado, Kenner. Muito obrigado. E parabéns ao Vida e Missão, 10 anos de Vida e Missão. Parabéns, Roberas. Eu queria pedir a gentileza do Roberas e os facilitadores do Vida e Missão ficarem em pé, os que estão aqui, por gentileza. E aí uma salva de palmas para eles, para ela, para eles e para elas. Muito obrigado. Deus lhes pague. Ele sempre paga. Amém. Gente, então, eu queria contar um pouco da minha história de estudo e oferecer, talvez, mais uma razão e pedir licença para você. Além das que você nos ofereceu, da própria essência da tradição bíblica e da tradição cristã, o fato da teologia ser necessária porque é perigosa e o fato de nós sermos seres inacabados, eu acrescentaria que os estudos são necessários porque nós estamos em missão. O nosso programa de educação, esse que estamos celebrando aqui, é vida e missão. Missão. Eu queria tentar justificar um pouquinho essa relação do estudo com a missão, porque não é possível fazer missão sem estudar. É mais ou menos isso. Mas eu queria contar que eu me formei na Faculdade Teológica Batista em São Paulo e me enfiei dentro de uma igreja e me dediquei a ser pastor de manhã, de tarde e de noite. A literatura que eu consumi foi literatura devocional, teológica e pastoral. Eu me ocupava com duas coisas: preparar sermão, estudo bíblico, e encontrar um jeito de fazer a igreja funcionar e crescer. Era isso que eu achava que era ser pastor, e eu fiz isso com o melhor dos meus esforços, com a melhor da minha dedicação. Mas, graças a Deus, eu sempre fui inconformado com essa gaiola, e eu me debatia dentro dessa gaiola, porque o mundo religioso nunca foi suficiente para mim, e ele foi, na verdade, não apenas insuficiente, mas muito estreito. E me causava sempre, e ainda me causa, muito sofrimento, muita angústia, muita agonia. Se eu fosse um passarinho, eu teria o meu peito todo arranhado de dar peitada na gaiola para tentar sair de dentro dela. E isso se tornou para mim muito claro, muito explícito, e eu fui tomando consciência dessas realidades quando eu fui fazer o meu mestrado. Quando eu fui fazer o meu mestrado, a primeira vergonha que eu passei foi na minha entrevista. Eu cheguei lá e uma banca de doutores disse: qual é o seu projeto? Eu falei: eu vou estudar a espiritualidade no mundo do trabalho. Que espiritualidade? Aí eu olhei com essa cara assim, do tipo: como assim? Que pergunta é essa? E o doutor lá perguntou: espiritualidade budista, cristã, muçulmana, islâmica, que espiritualidade é? Eu falei: cristã. Eu falei: católico ou protestante? Protestante. Africana, europeia, sul-americana, norte-americana.
é, é, protestante histórica, pentecostal, não, histórica, calvinista, luterana, wesleyana, que espiritualidade é, meu filho? Eu falei, então... E foi muito constrangedor, porque quando eu chego na academia, eu descubro que existe sala de aula, que existe grupo de pesquisa, que existe objeto de estudo, que existe método, que existe referencial teórico. E isso explodiu a minha cabeça, a começar do fato que quando eu entrei na biblioteca da universidade e na biblioteca da pós-graduação, nenhum dos meus livros conversava com os de lá e nenhum dos de lá conversava com os daqui. E essa foi uma descoberta muito dolorosa que eu me pus a pensar como é que eu consegui ser pastor tanto tempo sendo ignorante do jeito que eu era. Mas a graça de Deus explica um monte de coisa. Eu devo ter feito muita teologia ruim, viu, Kenner? Eu lembro de algumas coisas que eu falei do púlpito, que eu vou te falar uma coisa, olha, Deus é bom demais. Ele não me consumiu e me manteve vivo e me deu novas oportunidades. E estudar para mim foi uma experiência libertadora. Uma experiência de abrir meus horizontes e de me mostrar um novo mundo, mostrar um novo jeito de ler a Bíblia, mostrar um novo jeito de estar presente no mundo, um novo jeito de ser pastor, um novo jeito de um monte de coisa. Estudar para mim foi libertador. Eu arrisco dizer, se eu não tivesse ido estudar, e se eu não tivesse feito meu mestrado, talvez hoje eu fosse um desigrejado. E eu não digo nada se eu não seria uma das pessoas numa crise de fé sem fim. E teria perdido a condição de continuar o exercício do meu ministério pastoral, porque eu teria perdido a fé. Porque o universo religioso onde eu vivi, ele foi adoecedor, emburrecedor, foi cruel. E se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar, eu acho que eu não teria sido liberto. Então, quando o Kenner usa a expressão educação libertadora presente, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E eu queria trazer para você uma das minhas experiências na academia enquanto eu fui estudar, que foi justamente ter que escrever um trabalho, uma dissertação de mestrado sobre espiritualidade no mundo do trabalho. E aí eu descobri esse negocinho chamado referencial teórico. Qual o conceito de espiritualidade eu usaria? De quem? De que período da história? De que tradição cristã? Eu usaria o conceito de espiritualidade de John Wesley? Eu usaria o conceito de espiritualidade de Calvino? Eu usaria o conceito de espiritualidade dos puritanos? Eu usaria que conceito de espiritualidade eu usaria? Eu não fazia a menor ideia de como sair dessa enrascada e por onde eu encontraria caminhos e que negócio era esse que eu tinha que entender o que era referencial teórico. Até que uma mente iluminada e um coração de mestre me encontrou aflito e me levou para comer uma pizza. E naquela pizzaria ele me explicou o que era um referencial teórico e falou para mim: sobre espiritualidade do mundo do trabalho, eu acho que você vai gostar de ler Paul Tillich. E eu falei: muito prazer, Paul Tillich. Eu não sei quem é você, não faço a menor ideia de onde você vem, mas eu vou ler Paul Tillich. E aí eu descobri que a teologia sistemática do Paul Tillich é um negócio dessa grossura, e que eu falei: eu vou ter que ler isso aqui tudo para... E ele ainda tinha outras obras, e o pensamento dele é extenso. E aí, quando eu soube que o Paul Tillich foi o referencial teórico do Martin Luther King, quando o Martin Luther King foi estudar, eu falei: esse cara, eu vou nesse tal de Paul Tillich aí. E fui. Aí fui
encontrado por outra mente brilhante, iluminada e um coração de mestre, que me levou para tomar um café. Um especialista em Paul. Ele me levou para tomar um café e falou: vou te ensinar como você vai ler o Paul Tillich. Primeira coisa que você vai fazer é não vai ler o Paul Tillich. Você vai ler os caras que já leram ele, que entenderam o que ele fala, e aí você lê. Pá, e depois você vai ler o Paul Tillich, que você vai entender. Eu falei: gostei da dica. Mais uma pergunta? Ele: pois não. Eu falei: por onde eu começo? Que texto eu começo? Aí ele me deu o caminho das pedras e eu fui nessa trilha. Nesse caminho, eu descobri algumas coisas muito importantes. Vai trocar? Nesse caminho, eu descobri algumas coisas muito importantes no pensamento do tal Paul Tillich, que me ajudou a entender por que eu me debatia dentro daquela gaiola, que foi muito importante para a minha libertação e que foi muito importante para eu construir o meu arcabouço teológico ou as balizas, as fronteiras dentro das quais eu penso muito a minha teologia, dentro das quais eu leio a Bíblia, eu me aproprio do texto bíblico. Não só a maneira como eu leio, mas em busca do que eu leio, para que eu leio e o que mais eu leio além de ler teologia. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho do Paul Tillich para você, como me abençoou, espero que te abençoe. O Paul Tillich tem um conceito muito importante dele, que é a teologia da cultura. E a teologia da cultura está dentro, muito ligada, de mãos dadas com o método dele, que ele chama de o método da correlação. Os teóricos de Paul Tillich chamam o método da correlação. Então, teologia da cultura. Cultura, da etimologia, cultivo. E na cabeça do Paul Tillich, tudo que o ser humano faz, pensa, realiza, empreende, é cultura. Tudo que nós fazemos é cultura. E ele desenvolveu um outro pensamento muito bonito, que é o chamado ultimate concern, que é a preocupação última, essa que o Kenner acabou de citar aqui. Aquilo que nos preocupa como seres humanos em dimensão última. Em paralelo com as preocupações preliminares. Então, tem coisas que são preliminares e tem a preocupação última. Quando a gente pega o que é preliminar e leva para o último, isso chama idolatria. O último é o que sustenta o nosso ser, que ameaça o nosso ser. Então, o Tillich vai dizer o seguinte, que... Agora, isso aí você podia até anotar, porque essa aí é muito linda, importantíssima, fundamental para você entender não só o Paul Tillich, mas um monte de outras coisas. Ele diz que a religião é a substância da cultura e a cultura é a forma da religião. Vou repetir. A religião é a substância da cultura e a cultura é a forma da religião. Então, olha, o que ele diz? Que tudo que o ser humano faz é cultura. E que por trás de tudo que o ser humano faz, ele faz ou por preocupações preliminares ou por preocupação última. E que nós temos que enxergar na cultura onde se manifesta a ação humana de preocupação última. Vou dar um exemplo. Sabe de onde vem a palavra sabotagem? Vem de sabot, que quer dizer tamanco em francês. As mulheres brutalizadas por um processo de produção industrial de 7 dias, sem folga, de macacão,
de graxa na mão, trabalhando sem trégua, elas disseram: estamos nos perdendo aqui. Estamos nos coisificando ou nos deixando coisificar. Estamos perdendo o nosso ser. Linguagem de Paul Tillich, ok? Vamos parar com esse negócio. E como é que elas paravam? Elas tiravam o tamanco e jogavam nas máquinas, e as máquinas travavam. Parava. E elas começaram a reivindicar políticas diferentes. Elas começaram a reivindicar condições de trabalho, elas começaram a discutir. E elas fizeram isso por quê? Porque elas queriam conforto? Porque elas queriam ganhar mais? Não, elas fizeram isso, o Paul Tillich vai dizer, por uma preocupação última. Elas estavam deixando escorrer entre suas mãos o sentido humano de ser, de existir. Conta-se, por exemplo, que a pintura do Picasso, o Guernica, que é um retrato da Revolução Espanhola, e é um monte de pé e cabeça, tudo desgovernado, conta-se que ele estava contemplando a obra dele e 2 generais chegaram e perguntaram a ele: quem fez essa porcaria? E ele teria respondido: os senhores, eu só retratei. Os senhores fizeram. Paul Tillich diria: contemplando o horror da guerra, um artista produziu a sua arte, mas por trás da arte tem a preocupação última. Está dando para entender? A gente tem que se treinar para enxergar na cultura, na vida, naquilo que realizamos, naquilo que fazemos e como fazemos, se aquilo que fazemos, o que fazemos e o como fazemos, resulta em vida ou resulta em morte. Resulta na potência do ser ou nos puxa para o não ser. Confere sentido à nossa existência e sentido último à nossa existência, ou nos arrasta para a idolatria. E o Tillich faz um exercício muito interessante, que é nos estimular a enxergar o não religioso dentro do religioso e o religioso dentro do não religioso. Isso é muito bonito. Quando o não religioso invade o espaço religioso. Teologia coaching, empreendedorismo, meritocracia, competição, cultura de mercado dentro do espaço religioso. Você acha que isso existe? Existe. Mas a gente tem que ter olhos para enxergar. Aí a gente vê a beleza do que nós chamamos religioso no espaço não religioso. A gente vê o não religioso, pelo menos não religioso igual a nós, fazendo religião. Mas num lugar que não é da religião. Uma das experiências mais conflitantes que eu tive no mundo da não religião, digamos assim, foi o show do Jorge Versilo. Eu estava lá curtindo o show do Jorge Versilo, uma sexta-feira à noite, aí ele faz uma pausa no show e diz: bom, pessoal, a hora é da generosidade. E quem não é generoso, é egoísta, egocêntrico, está trabalhando para as trevas. Eu falei: oxe, eu vou pregar isso domingo. E um jeito de você ser generoso é fazer isso aqui. Aí ele projeta no telão, visão mundial, programa de adoção e apadrinhamento de crianças. Ele falou: essa é uma organização humanitária cristã, eu apadrinho crianças pela visão mundial, e todo mundo aqui tem que ir embora e apadrinhar a criançada aqui, porque o negócio é generosidade. Entenderam? Sim. Então vamos agora para o terreiro, traz o berimbau. E ele começou a tocar um berimbau.
e convidou todo mundo para ir para o terreiro. Eu falei, oxe, e agora? Eu falei, graças a Deus eu li Paul Tillich. Graças a Deus eu consigo enxergar as fronteiras do religioso e do não religioso. Eu consigo perceber onde existe preocupação última, legítima, e onde existe religiosidade pura. Se eu não tivesse estudado, ia ser bem pior do que foi a minha experiência ali. Quando você ouve Luiz Gonzaga, ok? Religioso ou não religioso? O que você acha? Não religioso. Quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São João, eu perguntei ao Deus do céu, por que tamanha judiação? Religioso ou não religioso? Hã? Totalmente religioso. Na arte, a angústia pela preocupação última, um diálogo com Deus. Por que isso está acontecendo aqui no meu mundo? Por que essa terra queima? Por que essa terra é seca? Por que tem morte aqui? E ele está falando com Deus. Mas é Luiz Gonzaga. É não religioso. Como é que a gente conversa com a cultura? Como é que a gente faz missão? Como é que a gente fala com as pessoas hoje? Eu fiquei 15 anos da minha vida e do meu ministério pastoral, pelo menos, fazendo religião. Tentando trazer gente lá do mundo para dentro da minha igreja, para elas se converterem à fé evangélica. Então eu não fazia missão, eu fazia proselitismo religioso. Porque os mundos, para mim, estavam absolutamente cindidos. É Luiz Gonzaga, é filho do diabo, filho da ira, não pode vir coisa boa desse pagão. É Jorge Versilo, é do demônio, é do Exu. É isso que eu pensava. Mas graças a Deus eu fui estudar. E ao estudar eu enxerguei outras coisas e essas outras coisas trouxeram novos aportes para a minha leitura. Para a minha leitura da minha experiência religiosa, para a minha leitura das outras experiências religiosas, para a minha leitura dos fenômenos não religiosos, onde existia às vezes mais, na linguagem do Kenner, sacralidade do que no espaço religioso. E assim por diante, que você já me tem ouvido falar sobre isso do púlpito da nossa igreja muitas vezes. Eu queria terminar dizendo que lendo 2 versinhos para você. Adélia Prado, religioso ou não religioso? Não é crente, hein, irmão? Não é crente. É católica, né? Você tem que decidir aí o que você faz com a Adélia Prado. Porque tem uma tradição teológica que diz que ela vai para o inferno, porque ela não aceitou Jesus como Salvador e não foi batizada nas águas numa igreja evangélica. Você tem que decidir o que você faz com a Adélia Prado, tá bom? Mas olha o que ela diz aqui, olha. Jesus tem um par de nádegas. Oxe, aí já queimou. Jesus tem um par de nádegas. Mais que Javé na montanha, esta revelação me prostra. É a poesia dela muito linda, a festa do corpo de Deus. A mulher escreve uma poesia sobre a festa do corpo de Deus e ela está estupefata, está alumbrada, está, nas palavras dela, prostrada diante do fato de Deus ter um corpo. É religioso ou não é religioso? Você tem que decidir isso aí, irmão. Você tem que decidir isso aí, irmã. Como é que você lê Adélia Prado? Agora cito para você Eduardo Galeano. Religioso ou não religioso? Totalmente religioso. Tá bom.
Olha o que Eduardo Galeano diz. A igreja diz: o corpo é uma culpa. A ciência diz: o corpo é uma máquina. A publicidade diz: o corpo é um negócio. E o corpo diz: o corpo é uma festa. E a Adélia Prado diz: o corpo é uma festa do corpo de Deus. Se a gente não tem condição de enxergar a cultura, enxergar a manifestação ou a expressão dessa alma humana em busca, nós falamos em busca de Deus, mas essa alma humana em busca de sentido, de significado. Essa alma humana ocupada e preocupada com o que dá sentido último à sua existência, o que justifica o seu ser. Essa linguagem minha, ela é religiosa ou não religiosa? Ah, pastor, isso aí mais parece filosofia do que Bíblia. Então vai, cite Gálatas. Vai na PUC aqui e cite Gálatas. Converse com eles, citando Deuteronômio, Levíticos. Converse com essa nova geração TikTok, com o Catecismo de Westminster. Se a gente não estuda, a gente não interpreta cultura. Se a gente não estuda, a gente não interpreta e a gente não consegue enxergar, como disse o Kenner, com os óculos da nossa fé, do Evangelho, onde está Deus misturado nessa dança maravilhosa que é o ser humano, que faz coisas terríveis e são desumanas, inclusive, mas que também faz coisas belas, lindas, que consegue gritar desesperado, com uma agonia de um sofrimento, e consegue traduzir em palavras sublimes a beleza da fé. Por exemplo, quer um ateu assim, ateu declaradão, ateu? José Saramago. Aí o cara escreve: Caim, o Evangelho segundo Jesus, é um ateu que não consegue largar de Deus. Aí você tem que ler Saramago e perceber a preocupação última de Saramago dentro do texto dele. Ah, é um ateu, é literatura não religiosa. Tá, então joga no lixo. Vai ler um teólogo conservador fundamentalista que estudou lá em Dallas. E joga Saramago no lixo. E você está jogando fora cultura, que é a forma da religião. E junto com a cultura você está jogando fora a própria religião, que é a essência da cultura. E se você não estudar, você não consegue decifrar esses códigos, você não consegue entender direito a sua experiência religiosa, a revelação bíblica, e você não consegue dialogar com o mundo. Então a gente fica dentro do nosso gueto, conversando entre nós. E aí eu termino contando mais uma história vergonhosa. O primeiro manuscrito que eu entreguei na mão do meu editor, ele me levou para almoçar e com muito amor ele disse: isso está uma porcaria, é impublicável. Eu falei: poxa, obrigado, irmão. Muito encorajador. E ele disse: sabe qual é o problema de vocês, pastores? Vocês são que nem tenista japonês. Aí eu falei: como é tenista japonês? Ele falou: então, não tem. E sabe por que não tem? É porque eles jogam os torneios deles lá dentro do Japão. Porque o japonês, que é o número 1 ranqueado lá, ganha milhões e milhões de dólares. Se ele vier para disputar aqui no mercado internacional na ATP, ele não é nem ranqueado. Então ele fica jogando lá entre o japa com japa.
Agora nós temos japoneses e chineses fazendo escola na ATP, mas eu estou lá atrás. Ele falou, então, vocês pastores são assim, vocês reúnem 1000 pastores no congresso de pastor, ficam um japonês falando para um monte de japonês, e o mundo acontecendo do lado de fora. Esse seu texto aqui, ó, é papo de tenista japonês. Ninguém vai entender nada lá fora. Eu falei, valeu, foi o melhor que eu consegui produzir. Aí ele me pegou pela mão, nós estávamos no Shopping Morumbi, tinha uma livraria. Ele me levou na livraria, pegou um livro da Adélia Prado, um livro do Fernando Sabino, e disse, para de ler filosofia e teologia, começa a ler poesia, começa a ler romance. Para de ler comentário bíblico. E me indicou um curso no Museu Lazar Segal de poesia. Falou, vai estudar poesia e vai escrever poesia. Seu texto é um negócio horroroso de ler. Ele falou com amor e respeito, sabe? Mas ele falou isso aí que eu estou falando para você. Em outras palavras, meu filho, vai estudar, abre a sua janela, começa a dialogar com o mundo, com a vida, porque isso vai facilitar a maneira como você vai enfrentar, encarar, discernir, desfrutar, apreciar a vida e vai iluminar você para você entender a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e a revelação de Deus para nós. Então, é por isso que a gente tem que estudar. Amém. Muito obrigado.